Acho que é esse.
Bom dia, todo mundo. Espero que todos estejam bem nesse domingo, que segundo as previsões já era para estar caindo o mundo agora, mas graças a Deus a gente consegue também agora de manhã estarmos juntos e sem essa chuva para, de certa forma, atrapalhar ou deixar as coisas um pouco mais difíceis. Nós vamos começar o nosso culto, eu peço que você fique de pé, nós vamos começar com uma música e logo depois nós vamos orar também, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que Ele possa abençoar esse nosso culto. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Tua presença vem me abraçar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o
teu amor não falha. Teu amor não falha. Bom dia, como é que todos estão? Bom, primeiramente temos que agradecer muito a Deus, né? Como o Timóteo comentou, hoje já era para estar caindo uma chuva absurda e a gente pode estar aqui hoje louvando a Deus e estando aqui em comunhão. E aproveitando o espírito de comunhão, então, vamos sair dos lugares, cumprimentar uns aos outros, aproveitar esse momento que a gente pode de estar aqui junto na igreja, para a gente também cumprimentar os irmãos e louvar a Cristo juntos. Cumprimente duas pessoas, pelo menos, dê um abraço, fale que ela tá bonita, alguma coisa assim, dá um elogio. Muito bem, muito bem. Alguns breves avisos, então, para a gente dar seguimento ao nosso culto de hoje. Primeiro, em relação aos PGMs. Se tu puder botar a arte aqui, por favor, dos PGMs. Acho que todo mundo já sabe, a gente fala isso em todos os domingos, mas é muito importante reforçar. A gente tem 3 PGMs atualmente acontecendo, um na Cavalhada, um outro aqui bem próximo da igreja, que o Timóteo é líder dos jovens e adolescentes, que é muito legal, começou recentemente, está na 4ª semana agora, na 4ª semana, e tem sido uma bênção, tem crescido, está sendo muito legal. E um outro também em Canoas, então aqui nós temos os horários de cada um deles. Se vocês ainda não fazem parte de algum deles, por favor, venham falar comigo, venham falar com o pastor Eliseu, ou mandar uma mensagem para o pastor Vini depois do culto, para que vocês possam fazer parte também, a gente dá mais detalhes, e vai ser uma bênção, é muito bom a gente ter esse tempo para compartilhar semanalmente e a gente poder também estar junto com os nossos irmãos em um outro momento da semana. Um outro aviso também bem importante é que no próximo sábado a gente vai ter um evento bem legal. Então, uma coisa que foi bem interessante, e o Vini já comentou várias vezes aqui na frente, é que essa igreja ela foi construída com a ajuda de outras igrejas, né? Essas paredes pintadas, tudo, o som, tudo que foi feito aqui, não foi só o Vini que veio aqui trabalhar, não foi só os membros da igreja que estão aqui agora trabalhando, e sim várias outras igrejas. E aí agora a gente tem a primeira oportunidade de a gente retribuir isso também com a Cristolândia. Então, em Eldorado, no próximo sábado, a nossa igreja ela está escalada para poder ajudar a pintar o local que vai ser. Se vocês quiserem mais informação, quiser dar o nome de vocês para poder fazer parte desse momento também, pode mandar uma mensagem para o Vini depois do culto. Pode falar comigo, eu repasso para o Vini também, sem nenhum problema, ou para o pastor Eliseu também. Então vai ser uma bênção. Então no próximo sábado, a gente vai ter esse momento em Eldorado para poder retribuir e poder ajudar também, da mesma forma que a gente foi extremamente ajudado durante a construção dessa igreja. E, mais uma vez, agradecer a Deus, né, por a gente estar aqui hoje. Já era para estar chovendo bastante, e graças a Deus a gente teve a oportunidade de vir para cá e louvar a Deus aqui. Então, também rogo que vocês possam voltar para casa seguros e tranquilos. Que Deus possa abençoar todos vocês em relação a isso. E vamos para mais uma música.
correntes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te ver crescer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Amém. Nós vamos cantar uma outra música agora que fala sobre o Deus que é o Alfa e o Ômega. Ele é o início e o fim, e o nosso coração ele deve estar voltado a Ele todos os nossos dias da vida, desde o início dela até o fim dela. Que a gente possa cantar isso como se fosse a nossa oração de fato. Amém? Soberano e
início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Microfone. Aí. Amém. E como esse nosso Deus é bom de fato, né? E a gente quer continuar cantando isso, falando que Ele é um grande Senhor. É aquele que de fato nos dá a vitória, né? E quando nós conseguimos passar por alguma fase da nossa vida, ou que nós conseguimos ter essa vitória, que nós possamos lembrar e nos voltar que essa vitória não vem da gente, essa vitória não vem do que a gente fez por esforço, mas ela vem de fato daquilo que Deus é e aquilo que Ele faz através da gente. Então, que seja isso que a gente possa cantar nesse momento. E também, se você veio preparado com seus dízimos e ofertas, que você possa ficar à vontade nesse momento, mas se você está visitando a nossa igreja, não se preocupe, não se constranja, não é algo obrigatório, é algo que de fato a gente entende que tudo que a gente tem vem de Deus, e essa é a nossa maneira de retribuir isso para Ele, aquele que de fato nos sustenta. Amém? É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Nós queremos ter um pequeno momento de oração agora. Eu quero te convidar a te juntar com uma, duas pessoas, para a gente ter um tempo de oração. Nós vamos agradecer pelos dízimos, pelas ofertas, pelo sustento que o Senhor tem nos dado. É Ele quem tem sustentado a cada um de nós, é Ele que tem sustentado essa igreja. Nós queremos agradecer também pela misericórdia de Deus em relação ao tempo. A gente sabe que depois do que aconteceu há 2 anos atrás, nós temos um certo temor quando as previsões nos dizem que vem muita chuva pela frente, ventanias muito fortes, mas nós queremos lembrar e entregar nas mãos de Deus a vida de cada um de nós, o nosso estado, a nossa nação, entender que se não for o Senhor, em vão vigia a sentinela. Então nós queremos pedir a proteção, o cuidado de Deus conosco, mas também a sabedoria para saber como lidar diante das situações, a misericórdia, a graça e a generosidade para cuidar dos outros, se algo vier a acontecer também. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, mas também nos ajude a ser uma igreja relevante no meio do nosso tempo. Então, tira um minutinho para orar com as pessoas que estão do teu lado, agradecendo pela semana, por estar aqui, e pedindo para também que o Senhor cuide dessas questões. A gente quer aproveitar esse momento e também orar pelas crianças, chamar a prof. Se a gente tiver crianças hoje, podem vir aqui na frente também. Pode vir. Não? Então tá bom. Mas a gente vai abençoá-las igual. Nós vamos orar agora para que esse seja um tempo muito especial, que Deus abençoe o culto delas, que Jesus fale com elas e fale conosco aqui também. Amém? Pode vir aqui do ladinho. Vem aqui. Vem aqui. Vamos orar rapidinho? Isso aí. Jesus, obrigada pelas crianças, Deus. Obrigada por cada família que o Senhor tem trazido e cada um dos pequenos que o Senhor tem trazido até a tua casa. Nós queremos, Senhor, te entregar nesse momento o tempo do culto das crianças, pedir para que o Senhor fale na linguagem que eles entendem, para que eles desde pequenos possam aprender sobre o Senhor. Fala as nossas vidas também aqui, Senhor, durante a pregação do pastor Eliseu, que cada um de nós saia daqui hoje diferente do que chegou. Essa é a nossa oração, Pai, no santo nome de Jesus. Amém.
Obrigado. Graça e paz a todos. Amém? Que bom estarmos juntos mais um dia, né? Mais uma manhã, para louvarmos a Deus, mais um momento especial de culto, né? Glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Que bom que a gente pode estar junto. Sabe, gente, eu tenho assim uma coisa pessoal no meu coração. Tem pastores que têm assim um certo, né? Não vou chamar de orgulho, que ele só fala para multidões, né? Eu gosto de falar para pouca gente. Eu acho que é uma coisa muito minha, assim. Por isso que toda vez, desde que eu e Cris, a gente nos casamos, nós servimos a Deus com pequenos grupos, né? Começamos pregando numa garagem com 10 crianças, né? Daquelas 10 crianças virou uma igreja, um período grande, né? De trabalho. Nós somos paulistas, né? Nós viemos de São Paulo para cá, 20 anos atrás, 2006. E aqui servimos em pequenas igrejas, em São Leopoldo, Canoas, fomos para Santa Cruz, congregação, igreja com 15 pessoas, né? E é isso. Eu gosto de dizer o seguinte, eu prego para uma pessoa, eu já preguei para uma pessoa. Nós chegamos uma vez num culto lá em Santa Cruz, só tinha a Cris. Né? E o Cleóbis, né, Cris? O Cleóbis, que era fiel. Era um rapaz que tinha se convertido a Jesus. Tínhamos a primeira ovelha que a gente ganhou para Jesus lá. Então tinha a Cris e o Cleóbis. E a gente fez o culto. Fizemos um devocional, cantamos, louvamos a Deus, fizemos o que tinha que fazer e fomos embora. Eu acho que a gente tem que entender isso, né? É bonito ver uma igreja como essa, lotada, repleta de pessoas, louvando, adorando e tal. É maravilhoso, né? E esse é o nosso sonho. Eu tenho certeza que é o sonho do pastor Vinícius, é o sonho da igreja, é o sonho de cada um de nós, né? De ver mais pessoas louvando a Deus e glorificando a Cristo. Então, eu vou pedir para o Amado colocar então o nosso slide aí. E eu vou já fazer a introdução da mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre a igreja. Bom dia, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. E queridos, assim, ó, quando a gente fala da igreja, a igreja recomeçar, né? Ou a igreja de Gravataí, né? Tem um irmão aqui hoje de Gravataí, tá aqui nos visitando. A igreja tal. A gente tem que sempre colocar na memória o seguinte: primeiro, que a igreja, quando a gente fala, existem dois tipos: a igreja com I maiúsculo e a igreja com I minúsculo. A igreja com I minúsculo é a igreja CNPJ. É a igreja do bairro tal, da rua tal, que tem um CNPJ. E tem a igreja com I maiúsculo. Esta é a igreja de Cristo. É a igreja que está em todos os lugares, né? Inclusive essa semana, não sei se vocês viram algumas notícias que circularam, né? Que lá na Nigéria eles estão matando pastores, estão matando crentes, estão quebrando igrejas, estão pondo fogo nas igrejas, né? Matando ao vivo mesmo. Eles entram na igreja e matam todo mundo que estiver lá dentro, né? E depois faz aquela exposição de cadáveres na frente. Tá? É uma perseguição que existe naquela região ali com a igreja. E o pastor, num vídeo, ele pedia oração pela... Gente, com toda aquela tragédia, o pastor pedia para orar pela salvação da Nigéria. Entende isso? Isso é igreja com I maiúsculo. É o sentimento de que nós estamos aqui hoje, nós somos parte uns dos outros da igreja Recomeçar, né? Que está aqui, começando, e de uma igreja maior que está em todos os outros lugares. E tem uma compreensãozinha que agora, hoje a gente vai ver, que essa igreja, ela teve um início, ela começou em algum lugar. E eu quero que a gente volte para a história, porque nós temos que sempre lembrar da nossa história. A gente não pode perder isso em mente. Porque, gente, quando o Cristo vier, ele vem buscar a sua igreja, com I maiúsculo.
E essa igreja, a Bíblia diz, né? E o próprio Jesus disse que os anjos vão, né, para os 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste, e vão buscar os escolhidos, os salvos, e a igreja será arrebatada. Receberemos um novo corpo em Cristo para entrar na eternidade, para entrar na presença de Deus. Esse corpo não pode, não serve. Então a Bíblia diz que ele vai ser transformado, glorificado, porque para entrar na presença de Deus tem que entrar sem pecado, né? E como nós já fomos salvos pela graça de Deus, perdoados pelo sangue de Jesus, pela morte de Cristo, por cremos em Cristo, então você tem direito a receber esse novo corpo e entrar na presença de Deus. Mas a igreja tem uma história, e eu quero trazer essa história para nós hoje, para a gente lembrar como isso começou, para que isso anime o nosso coração. E eu quero que você também observe que essa igreja, ela tinha algumas qualidades, algumas, vamos chamar assim, de características muito, tem várias, mas eu vou citar 4 delas hoje para nós, tá? E que ajudou muito essa primeira igreja, esse início da igreja, dela crescer, dela avançar. E que isso nos inspire nessa manhã, tá? Que isso inspire o teu coração, amém? Então, vamos orar. Senhor, nós vamos ler a tua palavra, ela é autoridade para nós nesta manhã. É ela que tem que falar conosco, é ela que fala o nosso coração. Então, que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. E que o Senhor nos inspire, que ela nos anime, que ela fortaleça a nossa fé. E nos faça, Senhor Deus, crentes, servos de Jesus, mais próximos do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você, primeiro texto, antes de nós lermos Atos 4, eu quero que você venha comigo para Mateus 28, uma rápida introdução, Mateus capítulo 28, as últimas palavras de Jesus aos seus apóstolos. Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, verso 19. Vou puxar mais aqui para a luz. Jesus, antes de deixar os discípulos, ele deixa essa recomendação para eles. Mateus 28, 19. A grande comissão. Disse Jesus, então, portanto, todos acharam? Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então, eu não vou pregar sobre isso, mas eu quero introduzir dizendo que ele deu uma missão para os apóstolos. Os apóstolos pegaram essa missão e passaram para os outros discípulos de Jesus também, que eram muitos, não eram só os apóstolos, havia muita gente que haviam crido em Jesus. E esses irmãos abraçaram essa causa, queridos, e levaram a igreja para frente. Mas Jesus disse uma outra coisa, quero que você vá comigo agora para Atos, capítulo 1. Segue aí mais alguns. Você está em Mateus, né? Marcos, Lucas, João, Atos. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Jesus disse para os discípulos, olha, vocês vão, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de autoridade e poder. Então, Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Depois de ter dito isso, Jesus foi levando, não, estou lendo mais atrás. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão dada para os discípulos, ele prometeu que estaria com eles. De que forma? Enviando então o Espírito Santo. O Espírito Santo seria enviado e eles receberiam então autoridade e poder. Queridos, isso já aconteceu. No livro de Atos, capítulo 2, está aí na sua Bíblia,
é a descida do Espírito Santo, lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que aquilo foi um evento espetacular, onde marcou a presença do próprio Deus, do próprio Cristo, na pessoa do Espírito Santo na terra. Então, desde que o Espírito Santo veio e está presente na terra até hoje, o Espírito Santo de Deus está guiando. É Ele quem salva, é Ele quem cura, é Ele que faz milagres, é Ele que opera maravilhas. Se você está aqui, provavelmente você teve um encontro com Jesus, e esse encontro foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. E é com Ele que nós caminhamos na terra. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, né? É a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tá? Muito bem. Dito isso, vamos para essa igreja que eu falei para vocês que está agora no capítulo 4. Lá no início, capítulo 4, versículo 32. Vamos ler esse texto agora. Atos capítulo 4, versículo do 32 ao 35. O Espírito Santo então desceu e a igreja começou. Eu gosto muito do capítulo 2, que tem tanta coisa ali, mas a gente não vai poder falar sobre isso hoje. Eu quero fixar sobre esse texto, que é o resultado, né, da ação do Espírito Santo na terra. Então, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Tá? Coloca só o primeiro slide para mim, tá? Sem a pergunta. Domingo passado, eu estou numa sequência de pregação agora. Domingo passado, eu falei para vocês sobre 3 frases que o Bill Hybels, o anterior, pode ser que assim a pergunta não... ele está no início, né? Pode deixar. Já a gente volta para cá. Só presta atenção nisso daqui. Domingo passado eu falei uma frase que o Bill Hybels disse quando ele estava diante da Torre Gêmeas. Lembra? Estava diante das Torres Gêmeas, caídas, aquele transtorno, aquele monte de escombros, né? Polícia, bombeiro e tal. E diante daquilo ele começa a andar pela região e ele vê a igreja presente diante daquela catástrofe. E ele disse, a primeira frase do livro que ele escreveu, Liderança Corajosa, a igreja local é a esperança do mundo. Foi a primeira frase que eu gostei do livro. Segunda frase, tá? Vamos lá? A igreja local é a esperança do mundo. Vamos lá, vamos repetir? A igreja aqui é a igreja de Cristo, que também é local. Ela é maiúscula e ela é minúscula. É a igreja do bairro Cristal que está inserido na igreja de Cristo. Você é a esperança do mundo. Quem é o mundo? É a pessoa mais próxima de você que não conhece Jesus. Assim como se eu orar aqui agora pela Nigéria lá, pelo pastor da Nigéria, eu também estou fazendo parte dessa igreja mundial de Cristo. Porque eu estou intercedendo por uma igreja que eu não conheço, mas eu sei que ela está fazendo um trabalho importante lá na Nigéria. Entende? Eu posso ser bênção aqui, esperança aqui, e a minha oração pode também gerar esperança lá. Por isso que nós temos que orar, queridos, um pelos outros. Segunda frase que ele diz, a igreja estava lá, diante daquela situação, para realizar o que somente ela
está equipada para fazer? Oferecer cura às almas profundamente feridas. Né? Quantas pessoas perderam vidas, amigos, parentes, filhos, lá nas Torres Gêmeas? E ele estava olhando para aquela situação. E ele tem uma terceira frase. A igreja possui uma missão absolutamente única para cumprir nesse planeta, a qual pode influenciar o futuro da nossa sociedade. Olha só, gente, o papel da igreja de gerar esperança pode mudar o futuro da humanidade. Quando eu falo humanidade agora também, nós estamos falando de quem? Da pessoa mais próxima de mim. Do bairro que eu moro, da rua que eu moro, do bairro que eu moro, da cidade que eu moro, do estado que eu moro, do Brasil que eu vivo. Percebe que isso está lá em Jerusalém, lá no Atos 1:8? Que o Espírito Santo lhe daria poder para a igreja, para quê? Para ser bênção em Jerusalém. A Jerusalém sua é a sua casa. Tá? A Jerusalém é a sua casa. A Judéia é o seu bairro. E a Samaria é o seu estado. E os confins da terra pode ser o Brasil, pode ser o mundo. Mas a Jerusalém é a tua casa. É lá que você precisa testemunhar primeiro de Jesus, tá? Para a tua família. E trazer esperança. E olha como a Bíblia é, você pode alterar, mudar. O que muita gente está perdendo, gente, a esperança. Essa igreja, e eu quero iniciar com essa pergunta, o que é uma igreja cheia de fé e do Espírito Santo? Existe algum modelo dessa igreja hoje? Uma pergunta, né? Existe uma igreja modelo que a gente fala, nossa, essa igreja aqui, será que é a igreja que faz barulho, né? Tem gente caindo, tem gente subindo, tem gente sendo, né, expulsa demônio. Será que isso é um modelo de igreja para nós hoje? Eu não estou criticando, estou perguntando. Tá? Eu não quero me ater a modelos visíveis. Não quero. Se ela faz cura, se ela expulsa demônio, não é isso. A pergunta é, o que é uma igreja cheia de fé e do Espírito Santo? É isso que nós vamos ver agora na resposta. Tá? A segunda pergunta, para nós hoje, para a gente responder. Nossa prática cristã responde à solidão e ao desespero das pessoas à nossa volta? Quer dizer, essa igreja que tem fé e esperança, que pode gerar esperança, essa igreja, ela pode fazer a diferença hoje para as pessoas que estão à sua volta. Nós, como igreja Recomeçar, podemos fazer essa diferença na vida de pessoas à nossa volta hoje. Né? Para quem que eu posso levar essa esperança e na vida de quem eu posso fazer a diferença? Aí nós vamos responder a primeira pergunta, porque é uma igreja que tem fé. É uma igreja que tem compromisso com Cristo. Muito bem. Eu quero trazer para você, então, pode passar o primeiro slide. Essa igreja tinha, o resultado de uma igreja cheia de fé e do Espírito Santo é uma igreja que tem unidade. Entende? Eu não estou preocupado se ela expulsa demônio, se ela faz cura, tudo isso. Nós já vamos falar, talvez tenha até um item sobre isso. Mas é uma igreja que tem unidade. Olha o versículo 32. Na multidão dos que creram, era um o coração e a alma. O coração e a alma daquela igreja. Era uma igreja que tinha unidade. Unidade. E para nós, o que isso representa? Unidade, gente, aqui para nós, era uma igreja que tem uma visão única. Todos trabalham na mesma direção. Não existe um, eu quero fazer isso, outro quer fazer aquilo, não sei o que lá. Não. É uma igreja que tem unidade, é uma igreja que está conectada com uma visão única, com um propósito. É uma igreja que sabe para onde está indo. Né? E o pastor Vinícius, ele está se esforçando muito em mostrar para nós a sua visão, a direção de Deus para a sua vida, e nós vamos caminhar nessa liderança, na liderança do pastor Vinícius, na visão que Deus deu ao coração dele, e por isso ele está aqui. E essa visão, né, é uma visão bíblica, é uma visão que visa unidade. O Espírito Santo ajudava a igreja nessa unidade. Olha, você vai ver no texto algumas questões que eu vou colocar aqui para a gente poder analisar juntos.
A fé daquelas pessoas era tão forte, essa unidade entre eles, que eles caminhavam na mesma direção, eles se uniam em todo o propósito, e a igreja, gente, olha, aqui nós estamos falando de uma multidão dos que creram. Se você ler Atos capítulo 2, no versículo ali, 30 e poucos, você vai ver que num dia, 3.000 pessoas se converteram com a pregação. Aí você fala assim, onde é que esses caras colocaram 3.000 pessoas? Aqui, se tivesse tudo isso de conversão, não caberia aqui, concorda? Aqui deve ter umas 200, 300 cadeiras. Onde é que esses caras... Gente, eles não tinham igreja. Não tinha templo. Eles tinham templo a sinagoga. As sinagogas eram igrejas pequenas, vamos chamar assim, né? Eram espaços pequenos para a comunidade local. Bem local mesmo. Onde é que eles iam colocar 3.000 pessoas? Aí você tem que continuar lendo o texto. Aí você vai chegar no versículo 42 a 47, que é o finalzinho, aí você vai ver que eles se reuniam de casa em casa. Então a igreja, primeiramente, a igreja se espalhou e foi para as casas. Então, montaram grupos nas casas. E segundo, a igreja se reunia no templo também. Então ela se reuniu no templo e nas casas. Assim eles conseguiam atender todo aquele universo de pessoas. Percebe que o que Jesus havia dito lá, ó, vocês vão, façam discípulos e eu vou estar com vocês. Aí Jesus manda o Espírito Santo, capacita a igreja e, querido, você tem todo o poder, capacidade e autoridade de Jesus para fazer a obra de Deus. Tá? Ninguém pode dizer o contrário de você, ninguém. Porque se você crê em Jesus, recebeu Cristo no seu coração, o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo habita em você, você recebeu capacidade, autoridade e poder para fazer a obra de Deus. Você só precisa descobrir como, aonde, né, e que momento, e em que oportunidades Deus vai te dar. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouquinho mais abrangente. Atos 34, 34. 34. Olha o que diz ali o versículo. Não havia nenhum necessitado entre eles. Só isso. Pensa numa igreja com 3.000 pessoas. Na verdade, aqui nós já estamos falando de mais 5.000, porque houve uma conversão de mais 5.000, tá? No texto anterior. E essas pessoas não havia necessidade. Imagina isso, gente. Como assim? Nós estamos falando de 8.000 pessoas. E a Bíblia diz que não havia necessidade entre eles. Não havia. Quando fala necessitados aqui, a ideia é que não tinha ninguém deixando de comer, deixando de vestir, deixando de viver com dignidade, com cuidado. A igreja cuidava das pessoas que precisavam. Isso precisa de muita, né, altruísmo, né? Você se desfazer de você para poder cuidar um do outro. E a igreja, nossa história, a igreja primitiva, ela tinha altruísmo, né? Em Atos 5,13, olha o que diz ali, vamos ler o versículo todo, que esse versículo é importante. Depois a gente volta. Atos 5,13. Verei aqui. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Pode voltar ali, amado. O povo, olha o versículo, é aquela frase mais importante para mim. Essa aqui, ó. O povo tinha uma grande admiração por eles. Por eles quem? Pelos apóstolos? Não, pela igreja. Pela igreja. A igreja, ela tinha um trabalho evangelístico muito forte, porque eles tinham capacidade, autoridade do Espírito Santo para pregar e anunciar. E o resultado disso foi o mover no coração das pessoas. Bom, se nós todos somos irmãos, somos filhos de Deus, irmãos em Cristo, então aqui ninguém vai passar necessidade. E isso, gente, todo o povo, quer dizer, as cidades, as circunvizinhanças, a igreja começou a espalhar, olha, está acontecendo alguma coisa estranha. Tem uma igreja aí que está crescendo lá e as pessoas estão sendo atingidas, está mudando a história das pessoas. Você já viu uma igreja onde pessoas, quando entregam a vida para Jesus, a história delas mudam? A história das pessoas muda.
né? Nós estamos falando da Cristolândia agora, né? Que você estava dando um anúncio aqui que eles estão começando um trabalho. A Cristolândia está no Brasil já há muitos anos. É a primeira base aqui no Sul. Gente, quantas famílias, nós já temos pastores ex-drogados que estavam perdidos, eram gente ruim. Eu lembro de um trabalho lá em São Paulo, que eles tinham no centro da capital de São Paulo, tinha a Cracolândia, bem no centro da cidade de São Paulo, do lado da praça, esqueci o nome, bem no centro mesmo da cidade, Praça da Sé, bem ali no centro. E dali saíram grandes mulheres e homens de Deus que começaram a ir pregar para os drogados. Eu sou um ex-drogado, Eu aceitei Jesus, minha vida foi transformada e a pessoa com vida, com experiências, é assim. Gente, Deus vai usar você aonde você está, com as pessoas com quem você se relaciona, entende? Deus pode até enviar você de repente, pode ser que tenha um missionário aqui, um futuro pastor que vá para outras cidades, ok? Mas Deus vai me usar aonde eu estou, com os dons que eu tenho, com a capacidade que Ele me deu para fazer a obra dele, tá? E essas pessoas, o movimento que estava acontecendo na igreja primitiva estava mudando a história de vidas, e vidas estavam sendo transformadas, e toda a cidade e as circunvizinhanças estavam sendo atingidas pelo movimento de Deus na vida daquela igreja. Segundo aspecto, pode passar para mim o número 2. Uma coisa muito importante, gente, uma igreja que quer fazer isso, que quer ser uma igreja com unidade, que a gente vai olhar para a mesma direção, que tem unidade, é uma igreja que está focada nessa visão aqui, que é a visão do pastor Vinícius. Por isso que eu sou apaixonado por essa visão. Fazer discípulos de todas as nações, batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar essas pessoas a guardar a palavra de Deus. Agora, gente, isso acontece através de bom testemunho. Na minha versão, na minha versão, a gente usa na visão da igreja multiplicadora 2 palavras. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus? Você não precisa pregar para ela. Você não precisa sair, pegar a Bíblia, né? Você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Eu sou de uma geração que fazia isso. Eu pregava nas praças. Tá? Na praça a gente fazia isso. Mas são ambientes diferentes. Eu estou pregando para pessoas que eu não conheço. Mas quando eu tenho pessoas que fazem parte do meu relacionamento, só um bom testemunho vai fazer a diferença. E aí, entra 2 palavras que eu gosto muito. Chama-se relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? Como é que eu vou ganhar uma pessoa dando um bom testemunho através de relacionamentos saudáveis? É simples. O que é um relacionamento saudável? Alguns anos atrás, as pessoas tinham a ideia seguinte, que você tem que converter a pessoa para Jesus e tal, e você tem que fazer aquela obra, e não estava errado. Só que o que acontecia? As pessoas se convertiam nas grandes campanhas evangelísticas, mas não ia para a igreja depois. Se perdia. Por quê? Porque eu não tinha um relacionamento saudável, eu não tinha relacionamento com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não faziam parte do meu ciclo. Elas foram lá para ouvir o pregador, para se converter para Jesus. Hoje, nós ganhamos pessoas através de relacionamentos saudáveis. O que é isso? Ser amigo, gente. Ser amigo de pessoas. Primeira coisa que você tem que fazer é ser amigo de uma pessoa não cristã. E deixa ela ver na sua vida Jesus. Deixa ela ver Jesus. Deixa ela ser impactada pela sua fé. Demonstra amor e cuidado. Era isso que a igreja fazia. Era isso que a igreja primitiva fazia. Nossa primeira igreja, lá no início. Imagina como é que você ia cuidar de 8.000 pessoas. Você tinha que ter muito amor, né? E essa igreja cuidou. Com amor e carinho. E essas pessoas não somente creram, mas elas vinham e ficavam na igreja.
E depois começaram a se espalhar e a anunciar o evangelho em outros lugares. Relacionamentos saudáveis e genuínos. Queridos, se relacionar com pessoas. Mas ele tem que ser saudável e genuíno. O que é genuíno? Né? Vou dar um exemplo aqui. Abençoado, teu nome fugiu para mim. Jonas. João. Então, eu quero ganhar o João para Jesus. Tá? O que eu faço? Eu vou ser amigo do João. Tá? Mas eu não vou ser amigo do João só por causa disso. Entende? Então, eu vou me aproximar do João e vou conhecer o João. Quais são as necessidades do João? Como é que é a vida dele, a família dele, o lar? Como é que é o relacionamento? Ele é casado? Como é que é o relacionamento dele com a esposa? Como é que é o relacionamento dele com os filhos? Com o ambiente que ele veio? Quem é o João? E eu vou me interessar pelo João, genuinamente. Porque, gente, naquela coisa... Então, se você não quer fazer isso, traz ele para a igreja e deixa ele ouvir a palavra. Se converteu, tudo bem. Não converteu, o problema não é meu. Não é assim. São vidas humanas, vidas que interessam para Jesus. Então, um relacionamento genuíno, ele vai além disso. Ah, o João, ele gosta de jogar tênis. Tênis. Pai, eu nunca joguei tênis na minha vida. Ô, João, quer me ensinar a jogar tênis? Eu vou jogar tênis. Você não ensina aí, cara. Entende? Mas de uma forma genuína, verdadeira. Sabe, gente, não pode ser uma coisa falsa. E eu vou aprender com o João. Aí o João fala assim, cara, você, sei lá, você sabe andar de bicicleta? Eu não sei, você pode me ensinar? Ah, posso te ensinar a andar de bicicleta. Legal, vou te ensinar a andar de bicicleta. Entende? Relacionamento genuíno, verdadeiro. Eu vou permitir que o João entre, me conheça, e eu vou conhecer o João. Quando o João começar a me conhecer, ele vai ver quem sou eu. Eu não vou precisar dizer para ele. O dia que ele for almoçar na minha casa, ele vai ver que a gente ora para almoçar. O que você faz? No domingo de manhã eu vou jogar bola. Vamos jogar bola. Cara, domingo de manhã nós temos um culto às 10 horas. Eu posso ir à tarde, mas de manhã nós temos um culto. A gente tem lá uma igreja, nós adoramos a Deus. Ah, tá, tu tem uma igreja. Eu não sabia que tu era cristão. Eu adoro isso. Ah, nem sabia que você era um cristão. Mas eu percebi que você era diferente. Você não bebe, não fuma, não fala palavrão, né? Não faz comentários sobre as mulheres quando a mulher passa na sua frente. Eu percebi que você era um cara diferente. Tá vendo? Isso é genuíno, gente. Quando os relacionamentos eles vão acontecendo de forma natural. E as pessoas vão vendo Jesus na minha vida. Eu não preciso dizer para elas. E elas vão percebendo. Mas isso precisa de quê? Relacionamento. E era isso que acontecia. Olha a igreja, versículo 33, parte A. Vamos voltar aqui. 33, parte A. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa muito importante aqui, gente. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. Os apóstolos tinham uma mensagem cristocêntrica. O que é isso? Cristo era o centro da mensagem deles, da vivência deles. Tá? Quando eu falo apóstolo aqui, eu estou falando de toda a comunidade, porque isso já estava dentro da comunidade. Tá? Então, a base desse cristocentrismo era os ensinos de Jesus, o exemplo de Jesus, o modelo de Jesus, as palavras de Jesus, o agir e pensar de Jesus. Em outras palavras, repita comigo, eu vou falar, vocês repetem. Aquela comunidade estava cheia de Jesus. Vamos lá? Aquela comunidade estava cheia. Quando você está cheio de Jesus, gente, você não vira uma pessoa chata. Aquilo para você está tão cheio que você quer transbordar, mas você sabe que você não pode chegar para a pessoa, né, e impor para ela uma religião. Mas você precisa deixar que ela veja Jesus em você. Né? E estar cheio de Jesus era estar cheio dessa compaixão que motivava aquela igreja a ser unidade na visão estratégica de cuidar das pessoas. E essa igreja, ninguém segurava a igreja. Ninguém segurava aquela igreja. Era uma igreja cheia de Jesus. Terceiro aspecto, pode colocar? Acho que tem mais uma coisa aqui.
Isso. A igreja não parava de crescer. Por quê? Você imagina uma igreja onde as pessoas cuidam uns dos outros. Uma igreja que dava bom testemunho. O João está precisando lá, a família dele está em crise, ficou desempregado. Gente, a igreja, a comunidade já se... Eu vi isso lá em Santa Cruz. O PGM tinha uma pessoa com necessidade. O PGM se organizava, a pessoa não sabia. Montava uma cesta básica e ia lá e entregava para a família da igreja. O próprio PGM, tem uma família precisando de cesta básica. O PGM se organizava, montava uma cesta básica, os irmãos iam lá, orava com a pessoa, e todo mês, até a pessoa encontrar um novo emprego. E uma coisa, a igreja se mobilizava em ajudar o João. Qual é a sua profissão? O que você gosta? O que você faz? A igreja se mobilizava em ajudar ele a encontrar um emprego. Fantástico, gente. Posso dizer uma coisa para você? Vou dizer uma coisa que eu vivi, tá? Que eu vivi. Obrigado. Que eu vivi. Na pandemia, nossa igreja tinha 20 famílias, tá? 20 famílias. 22 famílias, mais ou menos. 15 famílias perderam emprego. 15. Sabe o que é isso? 15 famílias. Eu estou falando famílias inteiras. Pai, esposa, marido, perderam o emprego na pandemia. O que nós fizemos? Mobilização. Começamos a orar pelas famílias, começamos a intensificar a oração, fazíamos vigília de oração para Deus reverter. Irmãos, é coisa assim, cada 30 dias uma família arrumava um emprego. E foi assim, um período assim, 3, 4 meses, nós não tínhamos mais desempregados na igreja. A igreja se mobilizou, cuidou, deu cesta básica, a igreja fazíamos cesta básica, juntávamos alimentos, ajudávamos as famílias que estavam precisando. Algumas não precisavam, outras precisavam. E os que estavam sem emprego, a igreja se mobilizou em procurar ajudar. Olha, irmão, o grupo da igreja começou a virar assim, aquela, né? Tal lugar está precisando de emprego. Pegava a proposta do emprego, jogava no grupo, e o pessoal, tem uma igreja em tal lugar, estão pegando gente para isso, para cozinheira, para pedreiro, não sei o que lá, não sei o que lá. E o pessoal já se pegava, já ia para lá. O grupo da igreja, sempre que tinha uma proposta de emprego na cidade, vinha para o grupo. Gente, era um negócio assim lindo. Lindo. Em 3, 4 meses, nós não tínhamos mais nenhum desempregado na igreja. Nossa, estou falando para vocês, porque eu vivi isso. Sabe? O que é isso? Mobilização, cuidado. Isso é ser igreja. Então, uma igreja que dá bom testemunho. O Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós começamos um discipulado com 5 pessoas. As 5 pessoas começaram a ganhar mais uma pessoa. Nós fizemos 5 batismos. Daqui a pouco era mais 7 batismos. Dos 7, daqui a pouco tinha mais 5. Daqui a pouco tinha mais 5. O último batismo que nós fizemos foram de 14 pessoas de uma vez só. E se vocês se lembram da foto que eu pus domingo passado, o Toninho, quem batizou o Toninho, eu só abençoei. Quem batizou foi o discipulador dele. Foi eu e a irmã dele. Acho que é isso, né? A Elisa é a irmã dele ou é tia? Sobrinha, né? É parente, né? Não me lembro agora. Acho que ela é sobrinha. E a Elis é que trouxe o Toninho para a igreja. Ganhou o Toninho para Jesus. Eu falei para ele assim, cara, quem que você quer que batiza você? Ele falou, não, pastor, o senhor que me fez o discipulado. Eu falei, não, eu te batizei, mas eu discipulei, mas quem cuidou de você, quem orou por você foi a tua sobrinha. Aí ele, não, realmente, foi ela. Então ela veio e ela desceu na água e ela batizou. Sabe? E era assim, sempre quem batizava comigo era a pessoa que discipulou ou cuidou da pessoa e ganhou ela para Jesus. E que movimento lindo, gente. A gente descia na piscina aquele monte de gente. E era uma delícia. É gostoso ver isso. Uma igreja que dá bom testemunho, não tem como, não tem o que vai impedir essa igreja de crescer. Terceiro aspecto é a bênção, é uma igreja cheia de graça. Olha só, versículo 33, agora a parte B. Nós lemos, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O que é abundante graça? Eu quero que vocês venham comigo, vira uma página, Atos 2,
41. Atos 2, 41. Olha o que está escrito ali. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Agora, Atos 5,14. Mais para frente agora, vira algumas páginas. Atos 5,14. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. 5,12. Eu li o outro, né? 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Muitos sinais e prodígios eram feitos no meio do povo. O que é isso, gente? O que é isso? Querido, quando o Espírito Santo entrou no teu coração, e a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, ali, se não me engano, 18, ele diz que você deve buscar o enchimento do Espírito Santo. O que é isso? É buscar de forma intencional cultivar a presença do Espírito Santo na tua vida. É você orar, buscar ele em oração, leitura da palavra, se encher da palavra de Deus e de oração. Isso vai te dar um enchimento do Espírito Santo. Não tem mágica. Tá? É busca. Enquanto você busca, ele vai te enchendo da palavra e vai te enchendo da sua presença, porque você o está buscando. O que acontecia? Irmãos, quando a igreja se enche do Espírito Santo de Deus, essa igreja derrama graça. O que é graça? Deus começa a fazer obras maravilhosas na tua vida, na tua família, no teu lar, na tua casa. É obra de Deus na vida de vocês. É obra do Espírito Santo na minha vida. A Bíblia diz que eles faziam sinais e prodígios. Maravilhas. Maravilhas. Isso é obra, gente, de oração. Quando a gente ora para uma pessoa que está doente, você precisa orar crendo que ela vai ser curada. Quando você ora para uma pessoa que está presa, que precisa ser liberta, você creia que ela vai ser liberta, porque você está orando. Entende? Quando nós oramos por alguém, gente, a gente pode até não ver a resposta, mas isso não quer dizer que Deus não está agindo. Isso quer dizer que Deus vai agir e vai fazer a obra no tempo dele, no momento que ele achar importante, no momento certo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, da presença de Deus, ela pode ser usada por Deus. Um exemplo para vocês entenderem. Muitas pessoas, às vezes, ligavam para mim e falavam: pastor, fulano está precisando de visita lá porque a mãe está no hospital. Ok, irmão, eu vou lá visitar. Você já foi? Você já foi visitar ela? A irmã, o parente, o vizinho, você já foi lá? Porque eu sempre fazia a pessoa entender o seguinte: não é o pastor que vai lá e vai fazer alguma coisa. Eu posso ir lá. Você pode ir lá. Você pode ser a primeira pessoa que Deus vai usar ali, naquele momento, sabe, para levar uma palavra, levar um conforto. Só de você ir orar com a pessoa, você já vai fazer a diferença. Entende, gente? Você está orando por uma pessoa que você gostaria que recebesse Cristo na vida dela e fosse transformado pelo poder de Deus. Eu já vi isso, gente. A vida da pessoa parece que vira de ponta cabeça. Assim, da noite para o dia, parece que está tudo errado. Ela fica desempregada, é problema de saúde, é não sei o que lá, é descoberta de uma doença grave. É uma coisa assim louca. E aí, mas o que está acontecendo com a pessoa? Por que isso está acontecendo? Aí você acredite, Deus está agindo nesse negócio. Você não tem que olhar para aquilo e, puxa vida, eu comecei a orar pela pessoa e agora está vindo mais tribulação para ela. Não, não. Deus está agindo nesse negócio. É hora de você interagir. Quando você procura a pessoa para orar e vai até ela vai falar assim: mas por que você está aqui? Eu vim orar com você.
Eu vim orar pela tua vida. Se ela ficou desempregada, está sem o alimento, você faz um esforço, a igreja se mobiliza, leva uma cesta básica e ora com a pessoa. Gente, ela vai se sentir amada por Deus através de você. Porque você conhece ela. Entende? O pastor, ele pode ir lá orar, fazer tudo o que ele sabe fazer. Mas a diferença vai fazer é através de você, porque você conhece ela e ela conhece você. Então, o primeiro impacto na vida daquela pessoa vai ser a sua vida. O que você vai fazer? Gente, só o fato de você ir orar com ela, sentir a dor dela, chorar com ela, como aquelas pessoas fizeram lá nas Torres Gêmeas. A igreja foi lá e cuidou, orou. Isso já vai gerar um impacto tão forte na vida delas. Vocês não fazem ideia. Isso é obra de pessoas cheias do Espírito Santo. Tá? Eu não estou tirando aqui o mérito do pastor. Eu fiz muito isso. Mas eu sempre dizia, irmão, você já foi lá e já orou com ela? Que você a conhece. Aí vamos junto. Vamos junto. Porque você conhece a pessoa. Eu não conheço. Né? E muitas vezes Deus agia de forma assim maravilhosa. Mas já estava agindo através da pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, gente, há milagres. Há milagre na igreja, na família, no trabalho, na tribulação, no medo. Você vê um ambiente terrível, é trabalho, né? Ambiente de trabalho. Quando você trabalha com pessoas que não têm a mesma fé que você e tal, né? A gente sabe como é que funciona, né, os ambientes, né? Trabalho. Às vezes a coisa é pesada. A gente contém uma pessoa ali dentro orando. Se você faz parte de uma equipe assim, de trabalho e está orando pelo seu trabalho, orando pelas pessoas, orando pelo seu chefe, orando pelos seus liderança, faça isso. Deus vai começar a fazer grandes obras ali dentro, através da tua vida. Tá? E, para encerrar, uma igreja cheia de fé e do Espírito Santo é uma igreja que tem o quê? Bênção de Deus. Versículo 34. 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. Por que não havia nenhum necessitado entre eles? Olha o versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O Dr. Scofield existe uma Bíblia, inclusive, chamada Scofield. Tá? Ele é um pregador do século XVIII, XIX, início do século XIX. Ele fez várias anotações. Tem uma Bíblia de estudo chamada Bíblia de Estudo Scofield. E ele escreve, numa das comentários que ele tem lá, sobre esse assunto aqui, ele escreve o seguinte: esta partilha voluntária das propriedades em períodos de perseguição é uma evidência linda da unidade dos crentes. Vou ler de novo. Esta partilha voluntária das propriedades em períodos de perseguição é uma evidência linda da unidade dos crentes. Você entende o que estava acontecendo na igreja? Havia unidade de propósito, de visão. A igreja dava bom testemunho com a sua vida. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, então Deus fazia milagres e poderes através das pessoas. Deus fazia milagres através das pessoas. E era uma igreja debaixo da bênção de Deus, porque ela tinha uma igreja cheia de fé. Era uma igreja que tinha a bênção de Deus. Gente, essa bênção de Deus, não faltava nada nas famílias, não faltava nada na igreja. Pode passar o próximo. Isso. As famílias eram abençoadas, a igreja era abençoada e as pessoas da comunidade eram abençoadas. As famílias eram abençoadas. Gente, Jesus disse, o melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. A igreja era abençoada, porque a igreja, as pessoas contribuíam com a igreja. Naquela época, eles ofereciam o dinheiro das suas propriedades.
E já as pessoas falam, já ouvi esse comentário. Então a pessoa ficava pobre, porque ela vendia tudo, dava para a igreja. Não, gente. Não. Precisa vender tudo? Não. As pessoas, quem tinha uma, duas ou três propriedades, vendia uma, vendia duas. Pegava o dinheiro da propriedade e chegava lá, está aqui, para ajudar as pessoas. As pessoas não ficavam pobres por causa dos pobres. Isso é uma mentalidade errada. As pessoas dividiam o que tinham. É diferente. Então, eu tinha duas propriedades, eu vendia uma e levava para os apóstolos. E os apóstolos pegavam aquele dinheiro e compravam alimentos, distribuíam aos pobres, e a igreja se manifestava através da bênção de Deus ali na vida das pessoas. Isso, gente, para você fazer isso, eu quero colocar uma coisa aqui para você. Eu tenho uma casa. Lutei 32 anos para pagar essa casa. Né? 32 anos. Não é fácil. Foi, né? Uma luta. Mas eu falei para minha esposa, um dia acaba. Um dia a prestação, última prestação, fala, paguei. Tchau, caixa. Não vou mais voltar aqui. Não é? Agora, eu tenho uma concepção. Né? Ok, ela vai ficar para os meus filhos um dia, quando a gente partir e tal. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, eu tenho essa mentalidade até hoje. O que eu tenho, gente, não é meu. O que você tem que é seu? Eu costumo dizer o seguinte, se Deus quiser, Ele manda um mosquitinho chamado dengue, que se ele te morder, tu vai ficar... Eu já tive dengue. É horrível. E hoje tem piores, né? Deus precisa de um mosquitinho para dizer para você que você não tem autonomia. Se Deus quiser me levar, Ele faz isso. Ele precisa de um mosquitinho. Então, gente, o que eu tenho que é meu? Quando eu acordo de manhã, eu dou aquela respirada, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Porque eu podia ter partido aquela noite. Certo? O que eu tenho que é meu? Então, eu quero glorificar a Deus com tudo que eu tenho. Então, a minha casa está aberta para o PGM, né? Minhas finanças, a gente está lutando para pôr tudo em ordem, algumas coisas para a gente poder servir melhor a Deus ainda com as finanças. Nós queremos ser bênção. A igreja era abençoada porque essa concepção que as pessoas tinham, quando Jesus começou a fazer essa transformação dentro da igreja, as pessoas lá falaram, não, tudo que eu tenho não é meu, é de Cristo, pertence a Ele. Eu quero servir a igreja. Então as pessoas dividiam com quem precisava o que eles tinham. Que igreja! Essa é a igreja do primeiro século, gente. Tá? E eu quero encerrar com vocês aqui. Pode colocar o último slide. O resultado de uma igreja cheia de fé e do Espírito Santo, que é unidade. Era um o coração e a alma dessa igreja. Segundo, era uma igreja que dava testemunho. Com grande poder, eles davam testemunhos. Eles viviam a mensagem do Evangelho. O Evangelho transbordava no coração deles, na vida deles. Era uma igreja cheia de graça. Essa graça pelo enchimento do Espírito Santo. Em todos havia abundante graça, poder do Espírito Santo. E quarto, a bênção de Deus não havia necessitado entre eles, porque havia esse altruísmo de entender que o que eu tenho não é meu. Eu posso abençoar alguém. Eu posso abençoar as pessoas de tantas formas. Como eu disse para vocês, de repente a primeira forma que você vai abençoar uma pessoa que você ama, tem uma amizade com ela e quer ver ela bem, de repente vai dar uma cesta básica, vai socorrer ela no momento de necessidade. Ou, olha, o filho ficou doente, a pessoa vendeu o carro, está sem o carro. Vou lá com o meu carro, vou pegar a pessoa, vou levar ela no hospital. Porque se ela for esperar um Uber de madrugada, sabe lá que hora que o Uber vai chegar. Mas eu estou ali do lado, eu estou próximo, eu posso abençoar ela com o que eu tenho, então eu vou abençoar essa pessoa. Há tantas formas de abençoar, gente. E o desafio para a gente, pode passar. O desafio é esse. Estar na multidão dos que creram. Você está na multidão dos que creem em Jesus. Eu posso dizer assim, olha, eu preciso trabalhar mais a minha fé, eu preciso de mais fé, talvez eu preciso de mais, presença do Espírito Santo. Ok, busca isso. Segundo,
Demonstrar sua fé a outras pessoas. Demonstra sua fé. Mas não eram perguntas não, tá? Isso aqui era ponto final. A pergunta você tira, tá? O desafio é estar na multidão, é demonstrar a sua fé a outras pessoas. Demonstre. Seja prático, seja visível, né? Seja altruísta. Administrar os bens e os recursos que Deus te deu. Cuide bem disso. Né? E fique atento de que forma Deus pode abençoar você. Abençoando a igreja, né? Abençoando o pastor. O pastor precisa de pessoas que ajudem ele, não somente com os dízimos e ofertas, mas que o adotem também como missionário. Você pode adotar o pastor com R$30. Esse dinheiro vai para a missão, para a Gevan, e a Gevan então envia como salário para ele. Tá? R$30, gente. Você pode adotar o pastor Vinícius. E ele precisa disso. Tá? Isso não é dízimo, tá? Isso é uma oferta para ajudar o pastor na sua missão aqui, como voluntário e missionário. E perceber os milagres de Deus, primeiro na sua vida, e depois o que Deus pode fazer através de você. Tá? Fica aqui o nosso desafio. Quero orar com você. Né? Vamos ficar em pé, para você poder esticar um pouquinho o corpo. Ficaram bastante tempo sentados. Né? Pode passar o último slide para mim. Você quer ser cheio de fé e do Espírito Santo? Né? Essa é a pergunta para você. Então, faça essa oração agora. Eu vou pedir para você orar em silêncio e diga: Senhor, eu quero ser cheio de fé e quero ser cheio do Espírito Santo. Senhor, me enche. Derrama sobre a minha vida o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua autoridade, Senhor. Eu quero ser bênção na minha família, eu quero ser bênção para o meu vizinho, eu quero ser bênção para as pessoas com quem eu trabalho, os meus colegas de trabalho. Eu quero entender a tua vontade, mas eu quero ser cheio de ti, Jesus. Eu quero ser cheio do Senhor. Abra o seu coração e diga: Senhor, me enche. Vem agora nesta manhã. Enche o meu coração com essa autoridade, esse poder que vem do alto. Me faz uma pessoa diferente. Que eu possa dar um bom testemunho. Que eu possa fazer a diferença na vida de alguém esta semana. Ó Deus, tua igreja diante de ti, Senhor, e clamando nesta manhã. Pai Santo, derrama aquele poder que do alto que desceu sobre aquela igreja. Derrama sobre nós nesta manhã, Senhor. Que a gente possa sair daqui cheio da autoridade, do poder do Espírito Santo. Para que a gente possa testemunhar, Senhor, lá fora. Com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, com a nossa unidade aqui como igreja. Pensando e sonhando, Pai, em ver essa igreja cheia de pessoas transformadas pelo teu poder, redimidas pelo sangue de Jesus, lavadas, perdoadas, curadas pelo sangue de Jesus. Nós queremos ser este canal de bênção, Senhor, aqui em Porto Alegre, em Canoas, aonde o Senhor nos tem colocado, Pai. Usa cada um de nós, mas primeiro, Senhor, derrama sobre nós. Enche-nos com o poder do alto. Enche-nos com teu Espírito Santo. Reveste a tua igreja, Senhor, para que ela viva na autoridade do Senhor. E assim a gente possa fazer a diferença no mundo que nós vivemos hoje, Pai. Assim nós oramos e clamamos nesta manhã em nome de Jesus. Amém? Amém? Louvor com vocês. Amém, gente. Lá em Romanos 10, do verso 14 ao 15, diz o seguinte: como então invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E isso de fato é a igreja. Como que aquelas pessoas que estão aqui em Porto Alegre ou que estão ao redor do mundo ouvirão se nós
a partir de tudo isso que nós vimos, da graça de sermos unidade, se nós não de fato pregarmos a palavra dele. E é isso que a gente vai cantar nesse momento. Se eu não for pregar, se eu não mostrar isso através da minha vida, se minha vida de fato não estiver transbordando e demonstrando isso, foi o ponto 3 que a gente viu. Como de fato as pessoas conhecerão. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha.
faz continuar. Amém, gente. E que, de fato, essa canção, isso que acabamos de ouvir, tudo, que de fato a gente possa praticar isso. A vida com Deus, ela é diária, ela é dia a dia. Que todos possam ter uma ótima semana e um ótimo domingo. Que Deus abençoe todos vocês. Amém? A gente vai levar o cafezinho lá pra frente, para os irmãos ainda aproveitarem um pouquinho a comunhão, amém?